pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Do caos ao case, do caos ao case, bom dia, bom dia, bom dia. Eu, André Luciano, aqui, anfitrião do podcast do Caos ao Case, já em ritmo de Copa, né? Hoje aqui, não com uma jogadora de futebol, mas com uma atleta de Praia Grande. Ela que tem uma história bacana de case. E a ideia nossa aqui é dar publicidade, dar notoriedade para essas pessoas que têm o seu valor. Menina de Praia Grande, ela, Micaela, bom dia. Bom dia. Beleza? Tudo bem. Tranquilo que nem grilo? Sim, tranquila. Suave na nave? Suave na nave. Então tá bom. Vai contar toda a sua verdade aqui para nós. As histórias de caos e de case? Sim. Sim? Porque tem muito perrengue para chegar na vitória, né? Faz parte, né, Micaela? Faz parte. Promete dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Opa, claro. Nunca menti. Oxi. Então tá bom. Micaela, é o seguinte, vamos pedir pro pessoal, primeiramente, compartilhar aí no YouTube, dar o like, ativar as notificações. Esse podcast também o pessoal vai poder ouvir nas plataformas digitais. Então, você usar no Spotify, na Deezer, tá? Então vai estar lá, então vamos pedir pro pessoal compartilhar, pede aí para compartilhar. Então, pessoal, é muito importante que vocês compartilhem, curte, acompanha o canal, Ative se inscreve, as notificações, né? ativar a notificação, porque é um canal que sempre vai estar vindo outras pessoas. E para acompanhar também a minha história, que daqui a pouco tá aí para vocês ouvirem também. Vocês vão estar acompanhando. Tudo nas plataformas digitais. Então tá. Micaela, vamos começar pelo começo. Tá? Eu sempre quando eu bato papo aqui com as pessoas, eu tento tirar a capa do super-herói da pessoa e trazer a pessoa para um patamar tangível, onde as pessoas consigam se enxergar, para que você possa inspirar tantas outras Micaelas que possa ter aqui próximo de nós, tá? Quem que é a Micaela? Eu acho que a Micaela é uma pessoa que, independente da dificuldade que tem, de tudo, acho que eu sou uma pessoa que nunca desiste, assim. Eu posso vacilar, assim, nos percursos, assim, da vida, dos objetivos, mas eu acho que uma descrição minha é uma pessoa que nunca desiste, assim. Então tá. Bacana você já ter interpretado de outra maneira, mas na verdade eu quero saber quem é a Micaela. A Micaela de tal, é filha de fulano de tal, Tá. onde que nasceu, onde criou, para depois a gente chegar nos tempos atuais. Meu nome é Micaela Gomes, tenho 21 anos, nascida e criada em Praia Grande. Tá. Moro desde pequena na Coab, na comunidade do Campo do Forte, Tá. na Coab. E no meio do esporte, desde de criança também. Então, filha da Vanessa e do Robson, que são pais que eu não consigo nem descrever quanto são importantes na minha vida, tanto profissional como pessoal. Tá. E é isso, eu acho que ter nascido onde eu nasci, que foi na Coab, é onde você, tipo, no momento, assim, quando a gente era mais novo, pensar que, tipo assim, a gente não tinha muito, assim, como que eu posso dizer, muita perspectiva de vida, assim, eu acho que para onde eu tô hoje, eu acho que é um orgulho, assim, para minha comunidade, para as pessoas que gostam de mim, eu acho. Então também. tá, vamos lá. A Micaela Gomes é filha do Robson e da Vanessa. Nascida e criada em Praia Grande,
especificamente no Canto do Forte, na Coab, é isso? Na Coab, isso. Tá. E a Micaela estudou aonde? Estudava aonde? Eu sempre estudei na minha comunidade, que é no Estina, que é do lado da minha casa. Como? Estina Câmbio Batista. Tá. No fundamental. E no ensino fundamental do 6º ao 9º ano no São Francisco de Assis, no Boqueirão. E depois no ensino médio no Reverendo. Reverendo Augusto, Pai de Ávila, na aviação. Tá. Ah, do Forte veio estudar aqui na aviação? Porque, assim, das escolas que eu tinha de opção, do ensino, assim, bom mesmo que tinha, e público, era na aviação, que era o Reverendo, né, que era integral. Foi uma época que eu passei até o terceiro, do primeiro ao terceiro foi integral, e foi uma das melhores escolas. Independentemente se era integral e tudo mais, mas foi uma das melhores escolas que eu estudei, eu acho. Tá. E você fez aquela... Tinha um negócio de super escola? Fiz. Foi na super escola que eu comecei no esporte, na real. Então. Por isso eu tô tentando contextualizar, te forçando a barra, justamente para as pessoas entenderem como que começa, porque acho que ninguém acorda do dia para noite e fala, vou virar lutador. Vou lutar boxe, jiu-jitsu, vou pro Muay Thai e tal. A gente acaba sendo impactado de alguma forma. Então é isso que eu quero entender. Então conta para nós essa jornada a Micaela lá estudando em determinado lugar, o que te levou a começar a prática de determinado esporte? Então, quando eu era menor, menor você ainda porque você acha que você é de maior para você, porque para o pai e para a mãe você ainda é menor. E eu que sou pai, você para mim ainda continua menor. É verdade. Você pode ser a lutadora para o mundo. Para o seu pai e para sua mãe você ainda é menor. Isso é verdade. Quando eu era criança, assim, acho que 8 para 10 anos, na minha comunidade tinha centro de recreação. No Forte, na Coab? Na Coab tinha. Lá na casinha? Não, era conjugado com a Estina, com a escola. Tá. Então, tipo assim, por exemplo, virava meio que um tempo integral, porque durante o dia, dependendo do horário da sua escola, né, você ficava na escola e de tarde você ia pra recreação, né? Tá. Isso ajudava muito para mães que trabalhavam e tudo mais, não tinha com quem deixar os filhos, né? Tá. Então eu ficava no centro e nisso tinha conjugado também a super escola. Então eu comecei fazendo, se eu não me engano, natação. Aí eu fui indo, porque você podia ir trocando de esporte a cada semestre, né? Tá. Aí eu fui na natação, aí da natação eu não curti tanto, gostava também, mas não curti tanto porque começou a me dar, inflamação no ouvido, que era uma coisa horrível na minha época, assim, quando eu era criança. Aí eu fui pro karatê. Aí foi do karatê que deu entrada na luta, sabe? Porque eu fui pro karatê. Então lá na super escola você fazia natação? Isso. E lá tinha piscina lá ou tinha que ir pra piscina da Mirim? Da Mirim. Da Mirim. Isso. Então os alunos eram encaminhados? De ônibus e tudo. E na verdade é como se fosse... ele dá-se iniciação ao esporte, como se fosse laboratório para ver aquilo que o aluno gosta. Exatamente, para ver se o aluno... Porque, tipo assim, eu acredito que o Super Escola, ele te dá uma porta... Várias opções, né? Te dá uma porta de entrada pro esporte, para você se profissionalizar, sabe? Tá. Então, isso que aconteceu. Já aconteceu com muitos amigos meus, mas aconteceu comigo, graças a Deus. Tá. Isso ajudou muito. Tá. Então, você... na natação, você nadava bem, não? Assim, eu não sei. Tipo assim, na minha concepção, eu nadava. Até nadava. Nadava bem. Mas, por conta da saúde... eu tive que dar uma pausa, porque realmente estava me prejudicando, assim, sabe? Tá. Aí foi quando eu migrei, assim, pro karatê. Eu me interessei ali, tinha muitas coisas, muitos esportes que você podia se inscrever. Aí eu falei assim, vou pro karatê. E foi do karatê que deu início, assim, tudo. Então, com 8 anos, você começa a fazer karatê? Isso, foi por aí. Tá. E era quantas vezes por semana? Era 2, se eu não me engano. 2 semanas. E até então, quando eu entrei no karatê, foi quando, eu literalmente virei atleta, porque eu terminei a recreação, aí dei uma parada, né? Porque depois de um tempo você não pode mais, né? Por causa da idade, aí você sai. Aí meu pai fazia jiu-jitsu, tá. na verdade.
Aí nessa mesma escola que ele fazia jiu-jitsu, tinha karatê. O pai fazia jiu-jitsu na escola? Não, em Tá, numa numa academia. academia, isso. Tá. Aí ele me chamou outro dia ele sabia que já fiz karatê, meu pai, né? Ele falou assim, vamos uma academia, vai fazer um treino de karatê e tal. Aí eu entrei no karatê, nessa academia, e fiquei até uns 13, 14 anos. Fazendo jiu-jitsu. Não, karatê primeiro. Tá. Aí fui atleta de karatê também, peguei a preta. E nisso. Você é faixa preta de karatê? Sim, é. E nisso, assim, meu pai também incentivando, fazendo jiu-jitsu, né? Tá. Eu me interessei, eu ficava esperando ele depois que terminava a minha aula. Tá. Eu ficava no lado de fora, na cadeira, esperando ele terminar. E eu ficava vendo, eu falei assim, achei legal. Aí outro dia, eu não me recordo bem, não sei se ele me chamou, eu mesmo me interessei. Aí eu fui fazer um treino, né, de jiu-jitsu. E depois desse treino, 2, 3 treinos, me apaixonei. Pelo jiu-jitsu? Aí larguei tudo, karatê, e fui pro jiu-jitsu. Abandonou o karatê e... 14 anos, abandonei. Não dava pra conciliar os dois? Pior que não, eu tive... Até no começo, assim, acho que uns 3 meses, 4 meses, não lembro direito, mas por aí, eu ainda conseguia. Mas depois de um tempo, eu comecei a levar, ficou muito sério no jiu-jitsu. E o corpo acaba cobrando, sabe? Sim. E você, assim, uma hora você tem que decidir. Cobrando como? Fadiga? Fadiga, cansaço, às vezes você não consegue dar o seu máximo nenhum e no outro meia boca, sabe? Sim. E eu tava me envolvendo muito no jiu-jitsu. Então, aí teve uma hora que eu tive que me decidir. Ou seria atleta de um ou seria de outro. Tá. Então aí foi quando, com 14 para 15, que eu migrei pro jiu-jitsu. Não teve jeito. Tá. E de lá tô até agora. De 14 para 15 anos você inicia no jiu-jitsu. Então, isso. Nós estamos falando aí de 7 anos de jiu-jitsu. Exatamente. Tá. Daí você, no jiu-jitsu, como que era? Você treinava o quê? Com outras meninas, com homens? Como que era? No começo só foi com homem. Tá. Aí, mas mesmo depois, até hoje, é difícil ter menina no tatame, tem, mas é bem raro. Em treinos específicos, assim, que eu dou sorte de ter meninas, mas a maioria dos treinos até hoje são com homens. Tá. Que é um público mais voltado para homem, infelizmente, né? Porque é muito gratificante ter muitas meninas no tatame, mas... Você acha que o esporte, no caso, o jiu-jitsu, ele não é tão divulgado e não tem tanta aceitação ou participação das meninas? Eu acredito que não por isso. Eu acho que ainda é muito tabu, assim, para outras mulheres. Porque como é um esporte agarrado, assim... Tem contato, né? É de contato, então, acho tem o privilégio do pai ter a cultura de praticar e não ter esse preconceito, sabe? Isso, que é um jogo, né? Então, eu acredito que muitas mulheres ainda têm esse negócio, fica se agarrando também por, pelo marido também não gostar, algo do tipo. Acho que por esse motivo não tem muitas mulheres ainda. Entendi. A gente tem que quebrar, e eu sempre nas minhas redes sociais eu posto que as mulheres podem se treinar, que não tem que ter essa de vergonha, nem um pré-julgamento, porque ali é todo mundo amigo, não tem essa de malícia nem nada. Tá. Não, é um esporte. Que todos podem estar ali treinando. Praticar. A maldade está na cabeça das pessoas. Isso, né, exatamente. A maldade está na cabeça das pessoas. E aí, quando você inicia essa jornada no esporte, você teve apoio? Como que foi? Nossa. Fora da família. Sim, a família não. Até hoje é bem difícil ter um apoio, assim. Eu tenho apoiadores, mas patrocínio, assim, um ou outro que... Mas não tem um projeto da municipalidade para apoiar os atletas? Agora, entrou nesse ano, né? Tá. Esse ano entrou... E você foi contemplada? Sim, graças a Deus. Consegui pela prefeitura, pelo Rodrigão, nosso secretário do esporte, graças a Deus. Tá. Só que no começo é dificílimo, assim, porque a gente tem que provar 10 vezes mais, ainda mais por ser mulher, eu acredito, né? A gente tem que estar sempre ali provando. E até hoje ainda busco patrocinadores para as competições maiores, né? Porque é o que mais pesa para mim, né? E a gente está em busca, se Deus quiser, arrecadar mais patrocinadores possíveis. E você praticando lá o jiu-jitsu com 14 anos de idade,
Quando que você começa a levar para o Avera, a participar de competições? Eu acho que um ano depois que eu comecei a 15 anos de treinar idade? treinar tipo firme mesmo, foi por aí, quando eu comecei a competir no campeonato aqui regional mesmo, que é, Por influência de quem? Você queria competir ou o grupo te escreveu? Ou o pai escreveu? eu acho que um pouco de tudo. Um Tá. pouco meu mesmo, que isso já vinha de mim do karatê, da competitividade. Tá. E da família, dos amigos, Até para do validar, até tatame. para validar a tua proficiência, né? É, sim. Aí, até nesse caso, teve um campeonato regional, que era do meu atual professor, que ele sempre promove um campeonato em São Vicente, que é o São Vicente Open, Tá. que o tio Chico, que é meu professor, ele organiza. Aí foi meu primeiro campeonato. Aí dali só competir. Então, Não parei mais. O 15 anos onde foi o primeiro campeonato? Em São Vicente. Isso. E aí, como que você foi na competição? Eu ganhei, fui campeã. Campeã? Graças a Deus. Categoria, qual que era a categoria? Eu nem lembro, mas eu acho que era até 55 quilos, alguma coisa assim. Faixa branca na época. Porque a categoria é pelo peso, é isso? Peso e idade. Tá. Idade e peso. Tá. E depois? Aí depois fui para a Federação Paulista, os Opens da Confederação Brasileira, até a Federação graduação. Paulista o que era? Um campeonato estadual? Como que é? A Federação Paulista é por etapa. Você tem 3 etapas do Paulista até o campeonato fechado, que é o circuito inteiro. Tá. E como que você foi? Nos duas primeiras 3 etapas, fui campeã também. E no fechado também, fui campeã, acho que era em 2018 para 2019, se eu não me engano. Isso há 3, 4 anos atrás? Isso. 2018, é. Campeã paulista? Isso. Tá. E como que a Micaela, a menina da Praia Grande, da comunidade Praia Grande, da Coab aqui, se hoje aponta que tem a carência do patrocínio, como fazia para se locomover, para ir para os campeonatos, para os treinos, a alimentação, porque o atleta requer uma alimentação diferenciada, porque em determinado momento você tem que ter força, né? Você tem que manter massa magra, mas tem que ter força, tem que ter explosão. Como que fazia? Então, a gente, graças a Deus, algumas pessoas na minha comunidade, na Coab, abraçam e abraçaram na época também minha causa, meus esforços, e muitos amigos nossos ajudavam. O Rodrigo da R.A. Calhas, que é um apoiador meu, foi desde o começo até hoje, ele nos ajuda. O supermercado Chová, na Coab também, sempre ajudou e nas despesas que a gente precisava, de algum valor específico. Sempre ajudava também na minha família, obviamente. Mas como que você fazia? Fazia muita rifa na época, ainda faço ainda, mas na época era bastante, porque era muito caro, assim, ainda, tipo assim, continua sendo caro, mas na época era muito, assim, pela minha condição que eu não tinha muito recurso, então na comunidade todo mundo ajudava, muitas rifas eu fazia, isso ajudava muito, na academia eu levava, meus amigos me ajudavam. E para você ir para os campeonatos, como que você ia? A gente ia tudo de carro, a gente juntava um grupo que também ia competir o mesmo campeonato e dividia a despesa a maioria das vezes, isso dava uma aliviada no bolso, né? Tá. E o pai e a mãe acompanhavam? Sim. A maioria das vezes meu pai. Até porque ele estava se vendo lá. Né? Acredito eu que sim. Ele estava se vendo lá. Não, bacana. E depois quando você termina o campeonato em 2018 Paulista, e como que foi a sua jornada de lá para cá? Então, de lá para cá, eu graduei para faixa azul, né? De lá para cá. Graduou para faixa azul. Como que seriam as graduações? Como seria as faixas? Iniciante, que faixa que é? É branca, aí azul, roxa, marrom e preta. Azul já é graduada, então? Isso. Então você começou a competir com a branca? Isso, na juvenil. Tá. Então você graduou para a faixa azul e... Aí da faixa azul eu fui competindo os Opens da Confederação Brasileira, Open São Paulo, que é aqui
mais perto da gente, no Rio de Janeiro, Curitiba. Aí em 2019, na faixa azul ainda, embarquei em 2019 para Portugal. Para Portugal? Para competir o europeu, que eu me consagrei vice-campeã. Mas como que para você competir o europeu em Portugal? Mas para você competir o europeu em Portugal, tem alguma condicionante? Você tem que passar por alguma etapa aqui no Brasil? Não, no jiu-jitsu não acontece isso. É não. só se inscrever, só se inscrever, isso. Tá tipo, habilitada na confederação, tá ativa, né? Carteirinha em dia, tudo mais, e fazer a inscrição. Tá. E aí você foi participar do europeu em Portugal. Isso. Primeira viagem internacional? Primeira viagem internacional. Foi sozinha? Foi com a família? Fui sozinha. Nossa, foi uma experiência boa, né? Porque sozinha e tudo mais. Fui lá falar com o pessoal do Horas Pois. E aí, como que foi? Olha, antes de ir para chegar para Portugal, teve um perrengue até. Então conta. Porque... Aqui você sabe que o nosso podcast é intitulado Do Caos ao Case. As histórias de caos não pode fugir, né? Então, eu cheguei a minha, como que é o nome? A minha primeira parada era em Madrid, né? E eu tava com um amigo meu, né? Você tinha escala em Madrid? Escala em Madrid, isso. Tá. A minha escala foi em Madrid, aí na hora da entrevista lá na imigração, um moço perguntando quanto eu estava levando de euro e tal, eu falei quanto tal valor de euro eu estava levando. Aí ele intitulou assim que era pouco dinheiro para o tanto de dia que eu ia ficar, que eu acho que ia ficar uma semana lá. Aí eu falei assim, não, é muito pouco dinheiro para uma semana, eu vou te encaminhar para a polícia de Madrid para você conversar porque tá estranho, que não sei o quê. Mas aí você não mostrou que estava indo para competir? Não, porque ele não deu nem abertura para me falar isso, não deu nem tempo. Tá. Aí eu falei, aí já bateu o desespero, né? Tipo, eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei assim, não, beleza, né? Não tem o que fazer. Aí eu fiquei esperando lá, acho que umas 2, 3 horas, perdi o voo. Perdeu o voo? Não teve jeito, né? Não tive como embarcar. E você tava com quem? Tava com um amigo meu. E maior de idade? Também, Aí fiquei esperando, até que a moça chama. Ela falou assim, Micaela, né? E foi minha vez. Aí nisso a moça falou assim, então, isso é a conduta do aeroporto mesmo, que não sei o quê. Aí ela me entrevistando, eu falei assim, não, moça, eu vou competir o europeu, aí eu tinha como comprovar, tinha inscrição feita, a carteirinha, tudo. A moça falou assim, não tem problema. Aí eu dei a sorte que a moça fazia jiu-jitsu também, então ela foi super simpática assim comigo. Tá. Ela entendeu o meu lado, ela falou assim, não, que é a conduta e tal. Procedimento. É o procedimento da polícia. Ela me desejou boa sorte e tudo mais, mas foi super tranquilo, assim, mas na hora, né, bate o desespero, né? Tá. Você fica aquilo na cabeça, será que eu vou ser deportada? Sei lá, bate o desespero. Sozinho, então, mas foi de boa, só foi esse o perrengue. E aí, para alinhar o voo, para chegar, como que fez? E como foi, tipo, o procedimento deles, era só cambiar a passagem, Tá. eu consegui embarcar para Portugal. Tá. Mas chegou atrasada também em Portugal. Cheguei, mas, tipo, fora do prazo, né, que eu tinha chegado. Mas como eu tinha chegado 2 dias antes, então não tinha problema. Tá. Isso mudou teu planejamento o quê? Em um dia a mais? Não, só foi em horas, se eu não me engano. Foi em horas? Porque de Madrid a Portugal é 1h30. Tá. Por que você acha que houve esse tratamento da autoridade? Eu acredito por ser uma menina muito nova, viajando, eles, tipo, pelo que eu pesquisei, casos muito de prostituição de mulheres, tráfico humano e tudo mais, então eles são bem, nessa parte, eles são bem rígidos de tráfico de droga, tudo isso. Então, por eu ser nova, tinha... Revistaram suas bagagens? Não sei, porque como foi... Fica apartada, né? Fica apartada, então, como na época, eu tinha 18 anos, eu acho, então, muito nova, sozinha, então, 7 dias, então eles ficam muito em cima, né? Acredito eu. Tá. E aí, lá no campeonato, como que foi? No europeu?
Então, no europeu, tive lutas muito duras, assim, porque primeiro campeonato internacional, a gente fica muito pressionado, assim, né? Mas Tudo acredito. novo, tudo Diferente, tudo né? diferente. Frio, muito frio lá. Mas acredito que eu fui superior na maioria das lutas. Porque senão eu não teria chegado numa final. Aí na final perdi por pontos, se eu não me engano, e infelizmente não ganhei, mas fui vice-campeã, que já é um título para uma pessoa da Praia Grande, muito importante, então. Não, do mundo, Do você mundo, né? Que eu fui a vice-campeã. segunda melhor da Europa, né? Então acredito que foi muito bom para mim. Na época foi onde abriu todas as minhas portas, eu acredito. Tá, e aí quando você ganha o vice-campeonato no europeu, isso te credencia. Mas aqui dentro do esporte, dentro da região, dentro aqui da Secretaria de Esportes, mudou a maneira das pessoas te olhar, te atender? Sim. O que mudou? Como que foi a recepção de volta? Acredito que os olhos da prefeitura, na época era o prefeito Mourão, né? Foram diferentes, né? Porque eles viram que eu não estava para brincadeira, vamos dizer assim, né? Tá. Que realmente queria ali levar o nome da cidade e ver que o meu trabalho é sério. Eu tenho um sonho para realizar e eu sempre vou estar levando o nome de onde eu nasci, de onde eu fui criada. E acredito que isso é importante. Então, quando eu cheguei, o prefeito me chamou no gabinete, os vereadores me olharam de jeito diferente, tudo mais, né? Tá. Houve reconhecimento, mas de pronto não teve nenhuma contrapartida da municipalidade, né, no sentido de dar guarida para o atleta, de subsidiar a estrutura para o atleta. Não, ali ainda não. E até porque antes do europeu eu tinha outros planos, né? Eu queria ter ido para os Estados Unidos. No meu plano, assim, não era tanto europeu. Tá. Mas não deu certo, porque meu visto foi negado em 2019. Antes do europeu, meu visto foi negado. Então, acredito que... Guarda, tá com frio, né? Então, um pouco. Meu visto foi negado, então, tipo assim, dá um baque, assim, né? O visto americano é negado, o sonho de ir para os Estados Unidos... Até mesmo como atleta, colocando que era para competir? Então, sim. Dá um baque, assim. Ainda tinha um europeu, aquilo já dá uma estremecida no atleta, né? Mas isso não interferiu muito em mim, mas dá um baque, assim, né? Porque aí depois de 2 anos, por causa da pandemia, remarcando entrevista do visto, porque por causa da pandemia, né? Não tinha data, certo? Para fazer entrevista no visto. Mas se estava em pandemia, você pulou. Você queria ir para os Estados Unidos, mas aí negou, foi competir europeu, ganhou, beleza. Começa a pandemia, mas aí parou tudo? Então, aí depois do europeu, eu remarquei de novo minha entrevista no visto. Quando isso? Isso ia ser em julho de 2020, se eu não me engano. Estava na pandemia. Aí eu voltando de Portugal, eu já estava me preparando para fazer uma nova entrevista, entendeu? Aí assim que eu chego em um barco no Brasil, acho que umas 2 semanas depois entra a pandemia. Que foi em fevereiro, eu cheguei começo de fevereiro e para meio de fevereiro para março começou a pandemia, né? Sim. Então ficou aquilo, né? Uma semana de parado, tudo parado. Aí foi isso, foi indo, pronto. Aí a entrevista cancelou geral, porque fechou consulado, fechou tudo. Aí eu remarquei, para um ano depois. Aí ainda continuou a pandemia. Aí acho que remarquei umas 4 vezes. Vem cá. Por que essa coisa de disputar o campeonato dos Estados Unidos? O que tem de diferente lá? Porque lá é onde que é o estopim da nossa carreira, que lá é onde é o Pan-Americano, é o Mundial que eu ganhei. Lá é o centro? É o centro do jiu-jitsu, literalmente. É lá onde acontecem as coisas, digamos assim, né?
Os Gracies estão todos lá, né? Sim, a maioria deles estão lá. São referência de academias e tudo mais. Tá. E quando começa a pandemia, nós tivemos aí questões protocolares, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, do Estado e da Municipalidade, acabaram todos ficando vinculados a alguns protocolos que eram bem restritivos. Como que a Micaele fez para se manter treinando, se manter ativa, se manter em forma? E aí? E mais essa coisa psicológica do visto, do visto que você tinha Sim. aí essa ambição, né? Uma ambição saudável, porque Assim, tinha um porquê, né? Tinha um objetivo. Graças a Deus eu tenho um apoio de CrossFit, então nessa época que a gente ficou recluso, assim, né? A academia disponibilizou halter, anilha, um monte de coisa, tipo assim, da academia mesmo. Para levar para casa, e nisso eu fazia uns treinos em casa, aí no momento que eu sabia, por exemplo, foi meio raro, assim, quando foi no estopim mesmo da pandemia, não fui mais. Mas no comecinho, assim, quando não estava muito sério, eu ainda continuava correndo na Malé, tudo mais. Mas depois que apertou, minha mãe ficou com medo, assim, falou assim, não, realmente, tá falando que não pode sair, a gente vai obedecer. Aí então fiquei com meus treininhos só em casa, assim mesmo. De cross-training, peso corporal e tudo mais, assim. Tá. Mas você se manteve ativa? Sim, não parei. Era, tipo assim, claro que nesse momento, assim, que a gente ficou sem fazer nada, batia às vezes um desânimo, assim. Um dia não treinava, outro dia treinava, mas não parei, não. Treinava todo dia. Mesmo sem jiu-jitsu, mas eu treinava. Eu e o meu irmão ali se virava, mas a gente treinava. Até porque você tinha o objetivo lá. Lá na frente. E aí, como que foi a jornada até conseguir o visto? Então, aí no visto eu fui fazer a entrevista de novo, depois de, sei lá, 5ª vez de remarcação por causa da pandemia. Aí consegui um horário, um dia, que a pandemia já deu uma segurada, assim, né? Mas só que, tipo assim, era poucas pessoas, mesmo tendo, sendo uma oportunidade de ouro, ainda era poucas pessoas que podiam entrar no consulado e tudo mais. Aí, graças a Deus, fiz a entrevista do visto, consegui. E dali eu sei que, acho que foi Deus, assim. De atleta? Consegui o visto. Aí de eu atleta acho... ou de Não, de turismo. Tá. Ainda de atleta eu vou dar a entrada, mas se Deus quiser. Mas ações que se competia? Isso, A gente perguntava por que você queria... Não, foi bem tranquilo, na verdade. Esse fato de você, paulatinamente, estar voltando lá para tentar o visto, o pessoal que orientava não pode? Não, até porque eu só voltei a segunda vez só. Tá. Na segunda que eu consegui. Na segunda já conseguiu. Então eu acho que ali foi, tipo assim, a mão de Deus que ele falou, se não deu naquela época, em 2019, vai ser agora, porque... Até porque talvez você já estava até validada, porque você, a Europa te ajuda. Porque então, até porque eu até esqueci de falar. Na verdade, antes de eu ir para fazer essa entrevista de visto, eu já tinha ido para o Catar e para Abu Dhabi. Então, acho que esse currículo no meu passaporte me fez ter essa aprovação, tipo assim, rápida lá no consulado, né, no americano. Você foi para o Catar e para Abu Dhabi também competir? Competi, eu fiquei um mês no Catar fazendo camp de preparação de jiu-jitsu na minha equipe, que tem uma filial no Catar. Tá. E fiquei um mês treinando para o campeonato mundial, mas só que em Abu Dhabi, que é o profissional que vale dinheiro e tudo mais. E de lá fiquei esse um mês em preparação e competi em Abu Dhabi. E aí, como que foi? Em Abu Dhabi, né, que é o profissional, fiquei em terceiro. Fiquei em terceiro. Olha aí, Camille, dá um close aí. Em 2021? Isso. Tava pandemia também? Tava pandemia. Essa aqui? Tinha um shake aqui atrás? Tem um shake. Olha aí, Camille. Dá pra ver aqui, não? Dá pra dar um close aí? Aqui você foi terceira do mundo? Isso. Abu Dhabi, show de bola. Aí ainda tava
o procedimento de fazer PCR, ficar em quarentena, que não sei o quê. Foi nessa época ainda. E aí você lá teimosa, lutando, competindo. Lutando. Então, igual você falou, né? Eu acho que isso, o Abu Dhabi, Catar, que é um dos países ricos, né? Eu acho que isso deu você tinha uma frequência. uma firmeza, assim, no consulado. Que, tipo Lá, assim, lastriou, porque mostrou que você tinha frequência de estar viajando o mundo afora, alguma razão tinha. Se eles quisessem saber. Isso, eles iam perguntar profundamente na entrevista, eu acredito. Então, eles sabem que, tipo assim, eu não tô ali pra, por exemplo, porque uma das preocupações no consulado, né, é que a pessoa vai e não volte mais. Tipo assim, porque eles não querem, né? Eles querem que você gaste no país dele frequentemente e tudo mais. Então, eles viram que, tipo assim, eu tinha frequência de viagens, que eu sempre voltava pro meu país de origem. Então, eu acredito que isso me deu a chance de ter o visto americano. E graças a Deus consegui. E de lá fui para Orlando, competi no PAN. Aí voltei, me consagrei campeã. Quando? Foi esse ano, 2020. em abril, em 2022. Tá aqui? Esse aqui, o PAN americano. Pan-americano? Isso. Nossa, pesado, hein? Esse é. Daí a IBJJF. Dá pra ver, Camilo? Pan-americano 2022. Foi abril desse ano? Isso. Isso aqui atrás. Isso, é a marca da federação. Que representa um leão, né? Pesado isso aqui? Esse daí né? Uma das que mais deu gosto de ganhar. É? Nossa. Por quê? Sim. Ai, não sei, meu, mas foi uma emoção tão grande quando eu ganhei. Será que foi por conta da luta eu acho que visto? de tanta coisa por trás, assim, porque ninguém sabe, assim, muito profundamente, mas quando teve, assim, o baque do visto negado, a gente, tipo assim, a gente tem sonhos, tanta coisa, gastou, que é em dólar, como é em dólar, então multiplica, né, na hora do visto. Então, tipo assim, um monte de coisa, a gente correndo atrás, pedindo para meio mundo, minha mãe orando, a gente, sabe, tanta coisa assim, e naquele momento que é negado, a gente já coloca na nossa cabeça, eu nunca vou botar meus pés naquele tatame, nunca vou poder realizar o meu sonho, que era ganhar o PAN mundial. Então, tipo, quando eu ganhei essa medalha, a primeira medalha lutando lá, foi, tipo assim, uma emoção tão grande que eu senti, tipo, Deus falando assim, era seu momento. Em 2019 não foi a sua hora. Eu tinha plano para você. E foi em 2022, você tinha que ter ganhado agora. Então, tipo assim, meu, foi sensacional, assim, a sensação de preenchimento, de que tudo que eu passei valeu a pena, sabe? Show. Que todo esforço foi recompensado. E a mesma sensação no Mundial também. Porque nada é fácil. Tudo a gente tem que correr atrás, nada é fácil, então não é só ganhar, eu acho assim, não é só ganhar. Isso daí é tipo assim, concretizando o que eu quero levar para minha vida, para as pessoas que me apoiam, E a vitória da família, né? a vitória da minha família, porque eu não tô sozinha. Eu sei que as orações que meu pai, minha mãe e meu irmão botam em cima de mim, a fé que eles têm, a inspiração, porque eu acredito que eu sou uma inspiração para minha família, porque nunca a gente pensou que, por exemplo, eu ia visitar tantos países assim, com meu esforço, esforço da minha família. E nos Estados Unidos você foi sozinha, Micaela? As 2 viagens, sozinha. E aí, como que é essa experiência? Então, exatamente, tipo assim, A mãe por estar sozinho, então. Chama no WhatsApp o dia inteiro. Já o dia inteiro. Chamada de vida, chamada de vídeo, se eu treinei, se eu corri, como que tava no peso, tudo isso. Então, acredito eu que a gente nunca ganha sozinho, né? Então, Deus sempre tá na frente, família, tudo mais. Aí depois que você compete e ganha o Pan-Americano 2022 lá, como que foi a sua jornada? Depois de lá, como você disse, foi aí que eu tive o Rodrigão, abriu as portas para mim na Secretaria do Esporte. Secretaria de Esportes, né? E foi dali que eu comecei a ter reconhecimento, fui na Câmara, pelo Márcio Alemão, o vereador, né? Foi até legal esse dia, eu tinha um monte de adolescentes, né? Ele me chamou lá para me falar para eles
tipo, pra mim isso é como eu era uma fonte de inspiração para eles não desistirem dos estudos, dos sonhos dele, tudo mais, aí foi aí onde a prefeitura abriu um espaço para mim, sabe? Tá. E de lá pra cá teve outras competições, que eu tô vendo aqui mais 2 medalhas aí, que a gente, tô vendo que é 2022 também? Aí depois do PAN, eu tive em preparação para o Mundial, que aí depois também foi correria. O Mundial foi onde? Na Califórnia. Ah, também nos Estados Unidos? Também nos Estados Unidos. Você já ficou, você veio e depois voltou? Isso. Aí preparação para os Estados Unidos. Não, isso o quê? Você ficou nos Estados Unidos? Não, eu voltei pro Brasil Voltou ainda. Pro Brasil. Voltei E pro quando Brasil. que foi o Mundial? Foi em junho. Junho. Aí nisso eu fiz preparação, tudo mais. Aí correndo atrás de patrocínio para pagar a inscrição, para alimentação, estadia, passagem de avião e tudo mais. E nisso eu embarco para Califórnia. E graças a Deus eu conheci lá um casal que me abrigou. E um pessoal muito, muito de Deus, assim, sabe? São bem abençoados, graças a Deus. Fiquei na casa com eles. E o Mundial, mesma sensação do PAN, de dever cumprido que... Ricardo, eu não entendi essa questão do casal que te abrigou. Você foi daqui para os Estados Unidos sem ter lugar para estar hospedagem? No primeiro... No segundo, no Mundial. No Mundial, assim, uma semana, 2 semanas ainda, eu não tinha muito o que fazer. Eu falei assim, meu Deus, onde eu ficar? Aí até que um casal que sempre abriga desde 2017, eles contaram a história deles, eles abriram a brasileiros, atletas de jiu-jitsu, que eles são do jiu-jitsu também. Então eles têm meio que uma missão, assim. Eles são missionários, então eu acredito que isso é uma coisa que eles colocaram no coração deles, sempre tá ajudando brasileiro e tal. E nisso eles me abrigaram lá nos dias que eu fiquei nos Estados Unidos para competir o Mundial. Graças a Deus. Então você já saiu daqui acertada de ficar com eles lá? Isso. E quem fez essa articulação, essa postura? Isso foi tudo o meu professor e meus 2 professores, né? Eles conseguiram e o casal abraçou a causa e eu fiquei lá com eles. Tá, show. E aí você ficou quantos dias lá? Acho que eu fiquei uma semana, acho que 14 dias, se eu não me engano. Não tem um tempo de adaptação? Eu cheguei 4 dias antes, se eu não me engano. Tá. Aí eu fiquei até depois do Mundial ainda. E aí se consagra campeã mundial? Essa aqui? Posso mostrar? Pode. Tá dando pra pegar aí, que já tá dando coisa? E aí quando você vem de lá pra cá como campeã mundial, e a repercussão disso aqui na Baixada? Foi maior ainda, eu acredito. Porque... E a federação não te chama pra conversar, pra poder... Não, ainda não, porque eles começam com isso quando você chega na faixa preta, né? Que é onde é o profissional mesmo. Ah, tá. Porque todas essas medalhas aqui, você tá em que faixa? Foi na faixa azul. Na faixa azul. Tá. E eu acredito que, na verdade, até na Baixada mesmo, igual você perguntou agora, eu sou a única mulher campeã mundial da IBJJF aqui na Baixada, eu acredito. Na verdade, eu tenho certeza. Então, eu sou a única na Baixada que sou campeã mundial de jiu-jitsu. Então, quando eu chego, eu tive reconhecimento, né, acho que é no prêmio do ano, quando eu cheguei de Abu Dhabi também, né, da prefeitura. Então, foi legal, foi bom. Porque, como eu disse, né, o Rodrigão, ele ajudou muito para mim ter dado entrada na bolsa do atleta, né? E, então isso me ajudou bastante. Porque aí agora eu tenho como falar, né? Eu tenho como reivindicar. Porque antigamente eles falavam que, mas tem que ganhar tal coisa. Agora não tem desculpa, né? Era condicionado ao campeonato. Agora não tem desculpa. Então isso abriu portas para mim ter no profissional, né? Para mim realmente agora ganhar dinheiro com isso. Porque é bem difícil no jiu-jitsu. Como não é um esporte olímpico, então as pessoas ainda têm muito pé atrás, eu acredito, com isso. Em ajudar e tudo mais.
E aqui eu tô vendo que tem uma outra medalhinha aqui. Conta a história pra nós aí. Essa foi até recente, foi no mês passado. Tá? Foi o Sul-Americano Jiu-Jitsu. Outubro? Isso. Tá? Onde foi? Foi no Rio de Janeiro, foi lá. E fui vice-campeã nesse campeonato. Fiz 4 lutas, se eu não me engano. E é isso. No Rio de Janeiro é sempre bom lutar, porque digamos, é na minha casa, né? Sim. Porque é no Brasil. Sim. E calor, então é bem mais confortável de lutar. Sim. Então foi legal. Ainda em dezembro tem ainda a última competição. E vamos ser campeã, se Deus quiser. Em dezembro agora tem mais uma competição? Tem, vai ser em Brasília agora. O que é? Que campeonato? É Open Brasília, que é campeonatos da federação, né? Pra ir pontuando no ranking e tudo mais. Então vocês começam o ano, vocês têm um calendário? Já tem um calendário. Inclusive em 2023 já tem até o calendário já. Tá, como que vai ser o 2023? 2023, se Deus quiser, em janeiro já embarco pra França. Para competir o Mundial não, o Europeu, que é sempre na Europa, né? Aí você vai no particular ou vai já como atleta da municipalidade? Já vou como da prefeitura já, do município. Tá. E desde já, se Deus quiser, as pessoas vendo esse podcast, eu preciso de patrocinadores, né? Mesmo assim, a municipalidade não... ainda, porque como é tudo em euro, tudo multiplica, o euro é caríssimo e tudo mais, então tem estadia, tem tudo isso, alimentação. Então, o patrocínio, né, nesse momento é muito importante, patrocínio de agência de viagem e tudo mais, que são o que mais pesa, né? A passagem aérea é o que fica na carência, então é muito importante quando vocês abrem esse espaço para a gente atleta, porque isso dá visão ampla para patrocínio, para empresário chegar na gente, porque é o que mais dá carência. A gente, tipo assim, depois, pelos títulos que eu tenho, eu não preciso provar nada para ninguém, nem nada. Porém, você é uma atleta de alta performance. Eu sou de alta performance, porém o patrocínio é muito importante, porque pelos títulos que eu tenho, eu mostro que eu não tô aqui para enganar ninguém, para passeio. Eu tenho, igual eu disse para você no começo, eu tenho um sonho para realizar, então meu objetivo aqui é levar a empresa dos empresários só para frente, não é para lesar ninguém, mentir, viajar a custo de ninguém, não. Eu tô aqui porque eu quero representar minha cidade, a minha comunidade, a Coab, tudo, com a minha raça, com tudo que eu puder, porque é o que é importante para mim. Bacana você falar isso. Tomara que alguns empresários estejam vendo esse podcast, que alguns contadores de empresário desenvolvam inteligência e saber que o eventual subsídio que ele vier fazer frente para essa atleta ou tantos outros atletas, que vai ser abatido da sua cota parte do imposto de renda. Tem CNPJ direitinho atleta já? Não. Tá. Mas é bom dar entrada, dá né? para viabilizar também pela pessoa física. Isso, pelo CPF. Dá para se resolver. Isso com inteligência contábil dá para poder tá resolvendo. Deixa eu perguntar, Micaela. Então daí janeiro, França. E os demais meses? Como que é o calendário? Aí na França, né? Se Deus quiser, se der tudo certo. Janeiro. Aí por aqui, aí eu volto. Aí por aqui eu começo a disputar alguns Opens, que é os campeonatos conjugados com a IBJJF, que é a federação, né? Aí em março para maio, no fim, tipo assim, nessa época. Março, abril, depois de maio. Em março principalmente, eu embarco de novo para os Estados Unidos, para tentar agora na faixa roxa, que eu me graduei, né? Graduação, para disputar o Pan-Americano. E de março para... O Pan-Americano, que no ano passado você disputou pela Azul. Isso. Aí eu vou tentar de novo para ter o segundo título. Aí do Pan eu tento fazer a temporada nos Estados Unidos para ficar até o Mundial, tendo recursos, e eu preciso, né? E desde já eu já apelo aqui, né? Se eu conseguindo recursos para essa viagem, eu já vou... Quando foi o Mundial? Em junho. Então a sua ideia é tentar ir para março e ficar lá... E já ficar lá para mim não ter que voltar e ficar nesse gasto. E como eu já tenho recurso para ficar lá, casa, academia e tudo mais, já fica... Família. É isso.
já fica mais fácil para mim. Então eu faria esse camp, né, que é de preparação, ficaria por lá, fazendo esses 3 meses aí, quase 4, de preparação para chegar forte no Mundial e ficar nos Estados Unidos e voltar, competir o brasileiro, que vai ter aqui ainda. E é isso, aí eu vou competindo. Aí voltar, se dependendo dos recursos que eu conseguir, competir o Mundial Profissional de Abu Dhabi. Isso é um pouco do meu calendário no Jiu-Jitsu de 2023. Vamos lá. Eu sou pai, né? Quando eu era jovem, que faz muito tempo, a gente ia jogar bola nos lugares, eu não jogava nada, era muito ruim, mas tinha lá, quem é bom de bola é bom na escola. Você está falando que vai para os Estados Unidos, vai ficar 4, 5 meses. E como que está a questão de estudo? Então, no estudo eu planejo, quando é tipo assim, eu me estabilizar, literalmente assim, na minha carreira profissional, já tendo uma garantia financeira e tudo mais, voltar a cursar meu curso que eu infelizmente tive que trancar, que é a educação física. Ah, tá. Você começou a fazer faculdade? Comecei. Aí com essa minha viagem pro Catar, eu tive que trancar, porque como eu ia ficar 1 mês e tantos dias fora, não teria como eu acompanhar, né? Tá. Então a gente fica em trancar. Mas o meu sonho, assim, se não for por aqui, se eu realmente conseguir, um dos meus planos, morar nos Estados Unidos, começar lá já, uma carreira profissional lá. Tá. Então você tem ideia de morar nos Estados Unidos? Tenho, se Deus quiser, sim. É porque é o celeiro do teu esporte. É o celeiro, lá é onde eu sei que as portas vão ser abertas literalmente. Onde vai ser dada a minha largada, assim, pra minha carreira só deslanchar, se Deus quiser. Tá. Cara, bacana conversar contigo, porque a gente percebe que você tem a cabeça muito boa, sabe o que quer, né? Tem objetivos, tem um porquê, tá com um propósito, né? Deixa eu te perguntar, até para as pessoas poderem entender. Perceba que você é preparado. Como que é a rotina de um atleta? O que ele come, o que ele não deve comer, o que ele bebe, o que ele não deve beber, como a questão de sono, conduta. Conta para nós, por favor. Assim, a minha rotina de treino são separadas em 5 dias na semana, eu treino 5 dias direto. Tá. É separada entre 2 dias, 2 vezes no dia, treino de jiu-jitsu. Tá. Conciliando musculação ou crossfit e o cardio, que eu sempre faço mesmo, durante a manhã. Tá. Faço um cardio ali, correndo ali na Malé, 1 horinha, que é o suficiente para mim, que eu acredito que me auxilia muito nos treinos. Então, é o que me ajuda. O cardio é para te dar resistência? Isso, resistência muscular, que eu venho fazendo isso já há muito tempo, então é uma coisa que até uma válvula de escape, que eu aprendi a gostar de correr. Então, isso me ajuda muito no jiu-jitsu, me dá explosão, tudo que eu preciso na luta, durante a luta. E nisso eu separo durante a semana a preparação física entre musculação ou crossfit, que é 2 empresas que eu tenho apoio, que é o Júlio Field, né? Tá. Ali na Kennedy, e a Mansão Trezeira, que é o crossfit. Tá. Então, e ali eu vou conciliando, e sobre a alimentação que você falou, eu tenho acompanhamento nutricional com a Luana Novaes agora, né? Tá. E ela vem me auxiliando muito com o que eu devo comer, o que eu não devo comer, por causa que, como eu te disse no começo, a gente atleta, no jiu-jitsu, a gente tem que ter controle de peso. Então a gente luta sempre por categoria de tal peso. Tá. Então a gente está sempre ali, focado em dieta, porque a gente não pode sair da risca, né? Porque senão acaba prejudicando. Açúcar a gente dá uma controlada, porque isso cai o rendimento, né? O açúcar faz cair o rendimento? Dá uma prejudicada. Então isso a gente tem que ficar controlando, apesar que eu sou muito formiga, né? Vou confessar. Mas agora, hoje em dia a gente às vezes eu dou uma derrapada, claro que eu não sou perfeita, né, em dieta, mas o que a gente consegue controlar durante a semana, assim, a gente faz o máximo, porque a atleta não pode vacilar, porque senão... E como que é a rotina do atleta? Que horas costuma acordar? Ó, O que faz? Eu e meu irmão, né, que meu irmão também é atleta, a gente Tá. costuma acordar bem cedo, às vezes 7 às 8 horas, porque é ali onde começa a nossa rotina, e vai dormir 9, 10, tipo, a maioria das vezes 11 horas, né, porque o treino termina umas 9h30,
Aí a gente janta e já dorme. Tá. Pra estar bem no outro dia, né? E nem sempre é garantia, mas a gente tem que dormir pelo menos umas 8 horinhas aí pra o corpo dar uma recuperada. Então de manhã você faz cardio? Isso. Aí depois, meio dia e meio, treino de jiu-jitsu, de competição, né? Que é específico. Aí no período da tarde, ali, 5 horas, uma preparação física. O que seria uma preparação física? Musculação ou um crossfit pra tipo, dar força, resistência, agilidade e tudo mais. Dependendo do treino do dia, né? Tá. E às 8 horas, jiu-jitsu de novo. Aí, parte técnica, luta e tudo mais. Puxado, hein? É puxado. Mas depois a gente acostuma, eu e meu irmão, a gente acostumou, né? Então o corpo já vai ali no, tipo, digamos, no automático, né? A gente vai ali trabalhando. Meu irmão também já tá disputando o campeonato? Já, ele começou primeiro que eu até. Tá. Meu irmão, ele já tá aí na caminhada há uns 10 anos. Tá, show. Porque ele começou criança, né? Então, na próxima viagem aí pro Pan-Americano, se Deus quiser, ele vai comigo. Tá. Porque um vai puxar o outro, porque aqui a gente é junto e se Deus quiser a gente vai realizar nossos sonhos tudo junto. Porque depois que ele conseguiu também o visto americano dele. Ah, já conseguiu Conseguiu, também? graças a Deus. Ele conseguiu. E ele já teve essas questões de viagem pra fora, pra outros lugares? Não, vai ser a primeira comigo. Se Deus quiser a gente conseguir recursos como eu apelei, ele vai comigo também. Tá. Porque o sonho de um é do outro também. Tá. E, Micaela, fora essa história que você contou para nós na Espanha, você já viveu algum caos na sua vida? Algum caos familiar? Algum caos de competição? Em competição já aconteceu. Já aconteceu até uma primeira vez que de ganhar a luta. Tá. E quando eu chegar no pódio, eles decidirem que eu não era campeã. Por qual razão? Por algum motivo de favoritismo da equipe, tudo mais. Tipo, coisa bem mal esclarecida. Como assim na equipe? Porque Por exemplo, a competição não é individual? É individual, só que chegou lá no momento, eu tinha ganhado, né? Tá. Aí cheguei no pódio, a federação falou assim, não, então a gente reviu imagens, o VAR, você não foi campeã e tal. Eu falei assim, mas meu Deus, levantaram meu braço, tudo. Tá no site que eu fui campeã. Não, a gente mudou aqui, não sei o que lá. Aí eu falei assim, meu Deus. Que campeonato esse? Era o Grande Slam Rio de Janeiro. E aí? Aí eu falei, eu briguei, mas não deu jeito. Depois que eles deram um ponto final, né, digamos assim, não deu pra voltar atrás. Isso quando, isso? Isso foi em 2018, se eu não me engano. Sem contar também, né, tipo, no tatame, assim, em outras equipes, não na minha equipe atual, né? Tá. De ser deixada de escanteio por ser mais fraca, e ficar só rolando com o iniciante. Teve coisas que eu passei assim. Como assim ficar rolando com o iniciante? Tipo assim, pela interpretação de outros professores, de eu não, tipo, render no treino, por eu ser mais fraca e tudo mais na época. Por achar que... Por achar, sabe? Me colocavam com pessoas, tipo, que tinham começado no jiu-jitsu pra mim treinar, sendo que não era treino pra mim, digamos assim, sabe? Entendi. Aí, foi um dos perrengues, assim. Mas você acha que, de repente, essa questão de ter preterido o seu campeonato, quando você ganha, para atender uma outra pessoa que eu não sei quem, você acha que se fosse hoje isso não aconteceria? Porque você está legitimada aqui com várias medalhas? Eu acho que não aconteceria. Campeã pan-americana, campeã mundial, uma terceira... Acredito que sim, até porque antigamente, eu vou ser bem sincera, eu também era muito nova, digamos assim, era recém-chegada na fase adulta, estava com 18 anos, então acredito que ali eu não tinha tanta autoridade. Hoje em dia eu já sei me portar mais, já sei discutir quando eu sei que eu tô certa, sabe? Tá. Tipo assim, vamos dizer, igual você disse, meus pais já me deram mais asa, assim, mais abertura, eu já tenho minha fase adulta, já tô na fase adulta. Então eu sei me portar mais ali, eu sei que não iam me levar na mão grande nunca mais, porque agora eu sei brigar por mim, pelo que eu tô certo, então...
Mas eu penso que essas medalhas, o teu histórico, Também, o teu isso currículo, deixa a pessoa meio amedrontada, assim, né? não tem como o camarada tirar o mérito Não, não de tem. ninguém. Micaela, vamos lá. Você é uma menina, mulher, negra. Já teve algum tipo de preconceito nas competições? Não, Nunca. nesse caso não. Mas de pré-julgamento de tipo me olhar, tipo assim, quando eu coloco kimono, eu sou outra pessoa. Aí a pessoa vê, tipo assim, aquela menina magrinha, tipo, ih, não vai Marginalizando? dar nada. Tipo assim, até no, igual eu te falei, nos treinos é a mesma coisa. Os caras, tipo, me desafiavam, tipo assim, ih, não é treino pra mim. Chegava, ficavam me pré-julgando e no final eu conseguia mudar a cabeça deles, vendo que, na verdade, eu posso competir as veras com você sendo homem ou não. E muitas vezes até no campeonato, às vezes eu pegar uma menina que na teoria, assim, por Mais estar na forte? mídia, assim, estar mais forte, ou por ter ganhado os títulos que eu não tinha ganhado ainda, ser melhor que eu ganhar da menina. Várias vezes. Por olhar por me ver de óculos, assim, sabe? De kimono, a pessoa achar que eu sou besta ou alguma coisa assim. Oxi, já vi várias vezes na beirada de tatame falar que eu sou fraca. E outro dia até eu competi no, acho que o PAN, falando assim, vai, ela é fraca, não aguenta com você não. E eu ganhar da menina. Tipo assim, o negócio é embaçado. Se você não tiver mentalidade ali competindo, os coaches, né, que são os professores que gritam na hora da luta, se você cai na pilha, meu Deus, porque é muita coisa na cabeça. Você falou algo aí muito pontual. Não adianta só estar preparado fisicamente, a mentalidade. É a Tem que ter a cabeça. mentalidade. Tem que ter, é o que legitima você hoje colocar o nosso troféu, coloca o nosso troféu aí, ó. Essa é a nossa medalha aí pros campeões aí, ó. Aí, ó, trampou a cabeleira. Aí, Candido. Aí, Candido. Verdade. É o que Deixa aqui, legitima ó. essa questão da mentalidade. E como que você faz para manter uma cabeça saudável, uma mente saudável, Então, para eu ter acho que. essa inteligência emocional? Então, eu acho que, na real, eu não tenho um acompanhamento psicológico nem nada demais, Tá. tipo assim, mais profundo, mas eu vi em Deus realmente o meu apego emocional, onde que eu sei que ele sempre vai estar do meu lado, sempre vai estar caminhando comigo. Então, Deus, de um tempo para cá, vem sendo o meu guia em tudo que eu faço. Então, eu acho que na verdade, minha mentalidade é a minha religião e tudo mais. Eu acho que isso que me mantém forte, porque eu acredito que o que Deus vem fazendo na minha vida não é por acaso. Então, eu acredito que minhas orações da minha família, minhas, são o que me mantém forte mentalmente. Tá. Então é isso que eu me apego. A Deus. Não é que Deus vem fazendo de um tempo para cá, Deus já faz há muito tempo. Já faz há muito É tempo. que você que vem reconhecendo de um tempo para cá, Isso, né? exatamente. Você está com condições de enxergar também de um tempo para cá. É que tudo é no tempo dele. Tudo é no tempo dele, exatamente. Nós temos o nosso propósito, mas o propósito Mas ele dele tem o certo, o o dele. propósito correto, Sim. né? Acaba tendo o propósito correto. Qual que são os sonhos da Micaela? Eu acredito que o meu sonho nesse momento, na verdade, é me estabilizar financeiramente e chegar bem na faixa preta. Você está na roxa? Tô na roxa, tô a 2 passos, né? Falta a marrom e a preta agora. O que falta para como que é o processo para chegar na marrom e chegar na faixa preta? Eu acredito que são o que você vai conquistando durante as faixas, assim, É sabe? conquista também. Mas é também disso e de interpretação do mestre também. Tá. Se ele achar que é o seu momento de passar para a faixa, ele te gradua, não tem também tanto problema com isso. Então eu acredito que meus sonhos assim para daqui para frente é uma vida estabilizada, poder realizar os sonhos que eu tenho assim com meu irmão, né? Principalmente com ele e chegar na faixa preta bem, podendo tá aí na mídia do jiu-jitsu bem, podendo estar com uma carreira estabilizada e tudo mais, podendo estar realmente vivendo do jiu-jitsu sem dificuldade nenhuma, podendo
ajudar minha família com o meu trabalho, que é um dos meus sonhos maiores, é poder ajudar com o meu trabalho e ajudar minha família. Pra gente alcançar passos maiores ainda mais juntos. Então é isso, um dos meus sonhos. Tá, vamos lá, Micaela. Você vem de uma jornada, mas as medalhas aqui conta que de 2 anos para cá que você começou a colher frutos maiores, tangibilizou a tua performance, correto? 2021, terceiro no Catar, Pan-Americano nos Estados Unidos, Mundial nos Estados Unidos e o Sul-Americano no Rio de Janeiro, correto? Então, de 2 anos para cá, você tangibiliza. Você passa a ter notoriedade. Você acha que mudou a maneira das pessoas te olharem aqui em Tianacópolis, na cidade, no seu bairro? O que mudou? Ah, mudou muita coisa. É muito engraçado, porque até quando eu chego no tatame, tipo assim, tipo, eu fico tímida, né, por exemplo. Sim. Quando eu chego em algum treino, em alguma academia, as pessoas falam assim, gente, hoje a gente vai treinar com a campeã mundial. E, tipo assim, ficam, tipo, verbalizando isso, e isso, tipo assim, me dá um orgulho, assim, mesmo que eu seja tímida, isso é bom, porque onde eu chego, as pessoas falam assim, é campeão mundial, na prefeitura, na Secretaria de Esporte. Então, acredito que isso abre portas, né? Tipo, para ser convidada para treinar em outros lugares, para fazer treinos especiais e tudo mais. Tá. Por ser campeão mundial aqui da Baixada, da única mulher, né? Campeão mundial na Baixada. Então, isso te dá notoriedade, igual você disse. Então, abre porta para conhecer outras pessoas, conhecer ajuda e tudo mais, eu acho. Tá. Show. Show de bola. Porque é bacana isso, porque a sociedade, infelizmente, a gente é para a sociedade que a gente tem. O que a gente pode dar, né? De repente, você lá como um atleta que aspirava a algumas coisas, enquanto você não tem nada que te credencie, talvez ficava aquele preconceito, não vou ajudar, mas quem vai brincar, essa menina quer viajar às custas dos outros, isso, né? exatamente. E agora eu penso que fica mais fácil, né? E o pessoal que quiser fazer parceria com a Micaela, como que faz? Chama no WhatsApp, no Instagram? Como que é? Eu acho que hoje em dia nas empresas o Instagram virou uma fonte muito importante, porque é onde se espalha para um público muito maior, não só para um público específico, mas para todos os públicos, principalmente o meu, né, pro jiu-jitsu. Então eu acredito que no Instagram você pode me achar como Micaela BJJ, Micaela com C. Micaela BJJ. BJJ. Isso. E lá você pode entrar em contato comigo pra gente. Então, o empresário que quiser fazer parceria com a Micaela, ele chama nesse Instagram. Aí o que você pode dar de volta para ele é colocar a exposição no teu perfil no Instagram. No meu perfil no Instagram. No kimono, posso colocar, estampar no meu kimono também atrás, na calça, onde você desejar. O seu nome vai estar ali no meu kimono para todo mundo. E para todo mundo mesmo, porque em janeiro eu já embarco para a França. E se você quiser, já vai estar estampado no meu kimono. Tá. E é isso. Assim, pode entrar em contato no meu Instagram, MicaelaBJJ. E é isso, a gente conversa. Tá, a gente conversa. A gente conversa. Tá falando mais pra atleta, tá falando pra empresária Micaela, hein? Não, mas isso é verdade. E o irmão também vai pra França também? Não, esse ano ainda não. Mas, se Deus quiser, ele vai estar comigo embarcando para os Estados Unidos. Qual o nome do irmão? Miguel. Quantos anos, irmão? Ele tem 15. 15 anos. Aí, e tá desde os 5 anos de idade? Por aí, é verdade. Desde os 6, 7, eu acho. Dos 4. Dos 4. Nossa, verdade. Mais que eu, ele começou primeiro. Daqui a pouco tá me batendo, não falta muito. Pra começar a me bater nos treinos já. Mas é bom você falar em batendo, mas o atleta de jiu-jitsu, como de qualquer outro esporte, não é essa a doutrina, né? Não é bater em ninguém. Não. A gente diz assim, de modo de dizer, né? Que a gente já tem essa fala assim, pra quem é do meio, né? Sim. Mas, pra ser bem sincero, eu acho que quem é do jiu-jitsu mesmo, a gente nunca usa jiu-jitsu fora dos tatames. Porque a maioria, vou ser bem séria, são bem tranquilas as pessoas. Ali é uma família, dentro do tatame é família e tudo mais.
Então, o jiu-jitsu é mais, assim, é convivência. Não tem essa de usar fora do tatame. Tá. A não ser que precise, né? Obviamente, mas... Para se defender, né? Pra se defender. Para se defender. Show. Te perguntei do sonho. Você já falou do sonho. E o objetivo concreto para os próximos 2 anos? O que é fora a questão da agenda do próximo ano de 2023? O que a Micaela tem de objetivo para os próximos 2 anos? Para os próximos 2 anos é inegável mesmo assim, tipo assim, o mais importante para mim é mundial e brasileiro. Então eu acho que um dos planos mesmo que tá para mim é esses dois. Tá. E evolução na carreira. Não só em competição, mas também profissional e tudo mais. Qual é a tua referência no jiu-jitsu? A minha Quem referência. É teu ídolo? Minha referência. Eu tenho, na real, eu tenho duas, na verdade. Ela é do país de Gales, que o nome dela é Fion Davis. Tá. E a Bia Basílio, que é aqui do Brasil mesmo. São duas pessoas que me inspiram no jiu-jitsu e que, se Deus quiser... Bia Basílio, Bianca Basílio. Depois a Camille vai pegar com ela os Instagrams e pra gente marcar. É bom saber, até para outras meninas. Sim. Quantas Micaele não deve ter aqui na região? Eu penso que você é a pessoa vê a Micaele na cidade, de Praia Grande. Opa, eu consigo também ser uma atleta. Então, eu acho que Miguel é o nome do irmão, né? Ver o Miguel, eu também posso ser o Miguel. Porque jiu-jitsu é esporte. Esporte é saúde mental. A pessoa está com mindset lá em cima. E se no futuro não seguir a carreira, um atleta de jiu-jitsu, um professor de jiu-jitsu, qualquer outra coisa que a pessoa vier aplicar aqui na rua, vai ter com maestria. Eu no passado, no seu lugar, eu joguei dama e xadrez. E eu uso as estratégias, os princípios na minha atividade laboral. A calma, porque tem hora que você não pode perder o controle, tem hora que você está perdendo, mas você está perdendo de maneira controlada. Eu sei onde que eu quero chegar, eu sei que no final eu vou comer todas as peças e vou ganhar o jogo. E como vocês também no jiu-jitsu, às vezes você dá... É um xadrez humano, o que dizem, né? Você dá uma isca para a pessoa... Isso, exatamente. Tá caindo, né? Estratégia, aplicar estratégias. Micaela, vamos de novo lá, falar novamente o Instagram da Micaela, para o pessoal que quiser achar ela, para os empresários. Pandemia veio aí, ninguém leva nada pro caixão. E tanta benevolência que o pessoal gosta de fazer. Vamos fazer, tá aqui, ó, consagrada. Ó, terceira do mundo, campeã pan-americana, campeã mundial, sul-americana. Você vai estar patrocinando, vai estar ajudando um atleta e vai estar ajudando a si próprio, vai fazer um papel social e vai ter a devolutiva na sua parte fiscal, na sua parte contábil. O empresário quiser te achar, vamos falar de novo. Eu queria que você deixasse o Instagram e um WhatsApp seu, do seu pai, de quem cuida da sua carreira. O meu Instagram é Micaela, BJJ, Micaela com C e um L só. E meu WhatsApp é 99109-3942. E eu queria também agradecer alguns apoiadores. Posso? Claro, pode ficar à vontade. Se essas pessoas apoiam, essas pessoas aqui tem todos os créditos. Fica à vontade. Eu queria agradecer primeiramente a minha capela de coração, que é a Santa Matilde, que são a minha capela perto da minha casa, que sempre me ajudam com oração, tudo que eu preciso, são pessoas do bem. Também agradecer ao meu patrocinador oficial, que é a Coral Fight Co., que é de kimono, patrocínio de kimono e roupa de treino, onde eu tô representando agora a marca, que é a Coral, Vitor, todos eu agradeço. Agradeço também a R.A. Calhas, o Rodrigo da Lua, pelo apoio, pelo supermercado Chová, pelo apoio a Michelle e o Beto, a Backwash Filmagens, que é a equipe de filmagem, que sempre que eu preciso de um marketing, né, eles fazem para mim. Também a Luana Novaes e a Camila de estética, a Luana nutricionista e a Camila esteticista. O Léo da Endurance de recuperação muscular, também eu agradeço. O Rodrigão, secretário de esporte da Prefeitura de Praia Grande. Também agradeço
a meus companheiros de equipe, meu professor tio Chico, pela ajuda de sempre, o Márcio Alemão, o vereador, que também sempre está me ajudando aí nas competições que tem por aí. E é isso. Espero que não tenha esquecido de ninguém. Tá. Micaela, olhando ali para aquela câmera ali, ó, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, em especiais para as meninas, assim como você, ou uma mensagem que possa incentivar outras pessoas. Olhando para aquela câmera lá. Ó. O recado que eu dou é que vocês nunca desistam dos seus sonhos e que mesmo que pareça difícil, eu sei que a gente falar que é clichê, né? Não desiste do sonho e tudo mais. Mas eu sei que mesmo que pareça difícil, você vai conseguir, porque eu já passei por muita coisa, ainda passo por algumas tribulações, mas eu sei que tudo isso vai passar e que eu não desisti, eu nunca vou desistir, mesmo que eu tenha um não na minha cara. Sempre não, eu sempre vou à procura do sim, porque é isso que vai me fazer alcançar o que eu quero. Então, o que eu deixo aqui é que você não desista dos seus sonhos, porque você vai ser um dia, ou até você e você não sabe, uma inspiração para alguém. E é isso, você não pode desistir nada do que você... Se você tem um objetivo, você tem que correr atrás. Por mais que pareça impossível, se você tem um objetivo, é seu sonho. Você não tem que desistir por um não que te deram. Então, é isso. Então tá. Pessoal, esse foi o podcast com a Micaela. Já compartilha com geral. Esse podcast já vai estar nas plataformas, tá? O link vai estar disponível na próxima sexta-feira, mas a Camila já vai disponibilizar, você espalha para geral. E também vai estar no Spotify, na Deezer, nas plataformas de streaming, da preferência aí, vossa e dos seus amigos. Gostou? Gostei. Gostou? Eu amei. Manda um abraço pro pai, pra mãe, o pai que está aqui atrás. Eu conheço eles de outrora. Eu fico feliz, eu também sou pai, me sinto realizado quando eu vejo alguém da minha cidade despontando, buscando o caminho do bem, tendo reconhecimento internacional e mostrando aí para o mundo afora que o Praia Grandense pode ser o que quiser. E ele vai ser bem sucedido, tá aqui a prova. Então, eu me sinto representado por você. Muito bom, obrigada. Beleza? Jogadora de xadrez humano. Sim. Beleza, Micaela? Olhando para aquela câmera lá, ó, dá um tchauzinho lá. Tchau, gente. Obrigada. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case.